Muito bem-vindos, pessoal, à nossa segunda gravação do nosso podcast aqui, da Igreja Encontros de Fé, Zona Sul de Porto Alegre, Ministério dos Jovens, e do programa Ligado na Palavra, com o nosso queridíssimo Marquinhos, o Marcos Zanirati. Bem-vindo, Marquinhos! Fala, meu irmão! Como é que tá, Michael? Voltamos aqui, só recapitulando, no capítulo 3 de Colossenses, né? Naquela linha do Evangelho Prático, né? Lembrando que o versículo 1 ao 11 nós já pregamos na nossa live, né? E do 1 ao 11 nós estamos falando de uma evidência da verdadeira conversão, vamos subdividir assim. Quando a gente chega no 12 aqui, a gente já estaria falando, quem sabe, das evidências da verdadeira santificação. Eu acho que isso é importante a gente deixar claro, né? E nós vamos nos deter nesse podcast no versículo 12, né? E nessa palavrinha, assim, revestivos, né? Tratando como um mandamento, né? Como Paulo está aqui fazendo uma ordem, né? Vamos dizer, esse verbo aqui está no imperativo, né? Ele está ordenando aos colossenses, revestivos, né? Mostrando que de uma vez para sempre, assim, nós cristãos, nós devemos tomar posse dessa vestimenta, né? E seguir em frente. Ainda nesse primeiro, no iniciozinho do 12, né, Marco, é importante ressaltar, né, que Paulo fala, revestivos, pois, como eleitos de Deus, ou seja, isso já é um fato consumado, né, não é uma eleição presidencial que passou 4 anos, tu não é mais eleito, tu perdeu, não. Somos eleitos, né? Então, a partir daí, então, nós queremos colocar aqui luz, como nós dissemos no último podcast, no que seria essa vestimenta cristã. E aí nós vamos detalhar na sequência. Isso aí, Marquinhos, muito bom. E como eleitos que somos, né? Importante também lembrar que toda essa instrução que o apóstolo Paulo está trazendo, ele não vai servir para quem ainda não entrou nessa eleição de Cristo, né? O que é isso, né? Simplificando um pouco mais. É que um pouco você que está ouvindo agora esse podcast e ainda não tomou uma decisão por Cristo, né? Ainda não entregou sua vida para Jesus, ainda não desceu as águas do batismo. Ah, mas então eu posso pegar todas essas coisas, eu vou praticá-las, aprendê-las, praticá-las e tô salvo? Não, pelo que diz a palavra, não. A gente precisa passar por esse processo de entregar a nossa vida para Jesus, enfim, passar por todo esse processo, né? Que quem está lhe acompanhando aí nessa caminhada vai lhe conduzir a isso. Mas depois desse processo, isso sim, isso são são fatos assim que são importantes e que precisam acontecer como sinais também, né, da verdadeira conversão, Marquinhos. Então a gente tocou no podcast anterior até mais ou menos ali a parte onde a gente falava assim, santos e amados. Então, no podcast anterior a gente segue ali. A partir de agora, a gente segue da parte que o apóstolo Paulo fala assim, ó, de ternos afetos de misericórdia. Marcos, eu quero te confessar que esse foi um dos textos que mais me chamou a atenção quando eu me converti, cara. Porque ela fala de duas palavrinhas ali, são 3, na verdade, bem importantes, mas 2 me despertaram muito a atenção. Ternos e afetos, né? Tem algumas traduções que fala de entranhados afetos, né? Mas isso então fala de algo muito profundo. Sempre quando a gente lê essa palavra entranhados, ela está falando de entranhas, de algo visceral, de algo lá de dentro, algo que é forte pra caramba, algo do coração. Então, sempre entranhados é muito isso, né? Eternos afetos ali, então, dependendo da versão que a gente está lendo a Bíblia, fala de não basta a gente simplesmente fazer essas coisas, como fala ali, não basta a gente ser só misericordioso, a gente ter as atitudes de misericórdia, mas essas atitudes de misericórdia serem acompanhadas de atitudes de ternura, atitudes de carinho, de afetos. É isso, Marcos? Perfeito. Na NVI, né, ele chega a falar assim, ó, revistam-se de profunda compaixão, e eu gostei do
da questão que tu fala das entranhas, né? Cara, é algo profundo, assim, né? Então, é, é bem isso, assim, e é legal tu olhar, assim, cada versão vai trazer um contexto diferente, né? Mas eu gostei muito desse exemplo, tem que ser nas tuas entranhas, assim, cara. Isso tem que... E entra um pouquinho do que nós falamos antes, né, Michael? Não sei se até nesse vídeo ou numa outra gravação, porque vocês sabem que não é maravilha, saímos gravando, tá tudo certo. Tem erros de gravação, né? Quem sabe a gente bote É um verdade. mas a gente falou um pouquinho sobre isso, assim, né? Que o negócio não é por fora, é por dentro, né, Michael? Se a gente não Isso tiver um tratamento interior, o nosso exterior não vai transparecer, né? E demonstrar essa imagem de Cristo. Mas perfeito, cara. Eu acho que é muito profundo isso. Né? E tem que ser isso aí, né? E vamos pedir para que Deus mostre isso para nós, né? Sozinho não conseguiremos. é. Tem uma outra versão, se não me engano, é da Bíblia de Jerusalém que eu li, essa parte que fala de ternos afetos de compaixão, de termos Uhum. compaixão também, né? E a gente também pode entender esse ternos afetos como algo profundo, como algo assim, ó, do fundo do teu coração. Então, se é algo não só uma atitude de caridade, não só uma atitude assim de misericórdia, mas do fundo do coração. Tem que ser do coração, né? Tudo no final das contas, Deus está muito preocupado com o nosso coração, né? Eu costumo dizer, Marquinhos, se Deus tem o teu coração, se Deus tem o meu coração, ele tem tudo, cara. Ele tem tudo. Verdade. Deus não está preocupado só com uma área da nossa vida, com uma atitude. Se ele tem o nosso coração, ele tem tudo. Mas seguindo o texto ali, então, Marquinhos, aí, e olha como uma sequência, uma crescente, né? Como é demais a palavra de Deus, cara, e sempre atual, como eu digo. Então, depois desses ternos afetos de misericórdia, ele fala assim, ó, de bondade, cara. Bondade é uma palavra que não precisa explicar muito, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente Verdade. primeiro entende, assim, desde que a gente se entende por gente, né? Mas Uhum. é sermos bondosos, cara. Termos atitudes bondosas, né? A bondade não é somente um sentimento. Para algo ser bondoso, ele tem que ser vivo, ele tem que ter uma atitude, uma ação. Sim. Certo, Marcos? Certo, né? De um caráter bom. Tem uma versão que fala assim, as tuas atitudes têm que ser de um caráter bom, né? E, cara, isso assim, eu acho que acima de tudo, né, essa bondade, ela tem que gerar em nós, né, Michael, a partir de um sentimento que é a gratidão, né, cara? Nós somos gratos, né, indo na mesma linha aqui, usando os mesmos termos, nós somos eleitos, né, e vamos colocar um fundamento também aqui, Michael, né, nós fomos eleitos para a santidade, né, e ser santo é ser separado do mundo. Então a gente se separa do mundo para Deus, né? Nós somos tirados, nós somos forasteiros, né? Por mais que geograficamente nós estejamos aqui, mas hoje nós somos É, propriedades exclusivas de Deus, né? E se Deus é bom e nele não há sombra de variação, não há maldade, e nós somos comprados para ele, para a santidade, nós precisamos buscar cada vez mais sermos bons, né? Lógico, daí nós poderíamos entrar na questão da carne, né? A carne milita contra as coisas do espírito, né? E a maldade, ela também, e olha só, vou usar um termo que tu usou agora, a maldade, ela também está entranhada em nós, né? Então cabe a nós também, verdade. cabe a nós tirar das entranhas da maldade, colocar essa bondade, né? E profunda compaixão, como nós falamos, para que as coisas possam avançar, né? Senão fica difícil. É verdade. Muito bem lembrado, Marquinhos. E tu falou ali, tem uma frase que eu gosto de lembrar assim com frequência, né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Uhum, Nós perfeito. somos, como tu bem disse ali, nós somos peregrinos aqui, né? A gente tá de passagem aqui, né? A gente não Verdade. é dessa terra. Mas, Marquinhos, e aí segue outra coisa, cara, demais ali, humildade. E olha que tremendo isso, porque tu pensa assim, ó, vamos supor que o cara conseguiu gabaritar tudo isso aqui, ó. O cara, ele vive uma vida santa, ele vive uma vida como uma pessoa amada de Deus. O cara
trata os outros com ternos afetos de misericórdia, e o cara é bondoso. Mas aí esse magrão aí se acha o tal. Ele consegue viver tudo isso e dizer assim, ó, eu sou o cara. Eu sou o cara. Eu me orgulho de mim mesmo, né? Ah, não entendeu nada daí, né, Marquinhos? Não. Aí o mundo tá perdido, né, cara? Começa tudo de novo, né? Vamos começar lá da escola dominical, né? Vamos começar do básico, porque não dá. E essa é a grande questão, né, cara? A palavra ali, humildade, para mim, eu aprendi, né? E creio, assim, que é uma das maiores virtudes, né? Que o homem pode ter, sabe? E daqui a pouco eu posso até sair da esfera cristão, né? Mas quando eu falo do cristão, principalmente, né? A gente precisa ser humilde, né? O simples fato, Michael, de eu saber que eu hoje sou um eleito, como a gente está dizendo aqui nesse podcast, e essa eleição não foi porque eu fiz campanha, não foi porque eu fiz algo bom, e foi justamente porque outra pessoa morreu, né? Jesus morreu, né? Vicariamente, né? A morte vicária de Cristo, ela faz com que nós possamos desfrutar de Deus, né? A Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo, né? Não foi de baixo para cima, não. De cima a baixo, demonstrando que Deus fez tudo. Então, se isso não for o principal motivo de nós sermos humildes, vamos começar tudo de novo, né, Marcos? As coisas Verdade. não andam, né? Marquinhos, eu vi o John Piper falar esses dias, eu não lembro exatamente palavra por palavra da frase que ele falou. Então eu vou parafrasear ele, tá? Mas era mais ou menos a frase assim, perguntaram para ele, John Piper, para ti, o que é ser humilde? E aí, mais ou menos, tá? A resposta dele, mas o sentido é esse, tá? Eu não vou errar o sentido. Sim. Posso errar algumas palavras. Ele disse mais ou menos assim, para mim ser humilde é ter a plena consciência que eu não sou merecedor de nada. Perfeito. E tudo que eu ganhei veio de graça. Que eu, na real, eu não merecia nada. Isso é humildade. E uma coisa, Marquinhos, que desde o início da minha conversão, e aí eu tô falando já de 17, 18 anos de fé, tô ficando velho, né? Mas aí fala de uma coisa, o texto, acho que se não me engano, está em Tiago, que diz assim, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Humilde, Cara, perfeito. olha que tremendo isso, né? São duas coisas totalmente polarizadas, né? O soberbo, esse cara, Deus resiste, meu. O que é resistir ao soberbo? É tipo assim, ó, cara, não quero papo contigo, meu. Não quero papo contigo. Enquanto tu tiver nessa soberba, não quero assunto contigo. Vem, te humilha na minha presença, né? Se fosse Deus falando assim, e aí nós vamos conversar, vou te perdoar, vou te curar, papapá. Mas a humilde, meu irmão, a humilde, tu que tá ouvindo em casa e grava essa palavra na tua vida. A humilde, Deus dá graça. Seja humilde. E não é qualquer humildade. Eu vou pegar uma outra passagem lá do Sermão do Monte, que Jesus disse assim, ó, mansos e humilde de coração. De novo a gente volta lá para o coração, para as entranhas, né? Então essa humildade, esse padrão de humildade que Jesus coloca, é uma humildade de coração. Não é só atitudes humildes. Tu pode ter atitudes humildes e o coração ser um baita, no coração ser um baita do soberbo, né? Mas se tu tiver um coração humilde, consequentemente as tuas atitudes também serão humildes. E perfeito, né, Michael? Complementando assim, né, o legal dessa carta aqui, desse capítulo, desse versículo em si, né, que Paulo ele deixa de falar daquilo que Deus fez por nós, por um momento, tá? Para falar daquilo que nós agora devemos fazer uns pelos outros. Porque a bondade, ela tá o quê? Ela é relacionada eu, Marcos, Pro próximo? com o próximo, né? Então, olha só, é sutil isso aqui. Mas Paulo agora fala, tá, olha só, vocês são eleitos, Deus já fez tudo. Mas agora ele começa a falar de algumas coisas que nós vamos fazer para o nosso próximo, né? Então, para aqueles que pertencem a Deus e os que não pertencem também, né? Aqueles que estão no mundo, né? E que nós não sabemos, né? Qual o fim deles, se vão se converter, se vão crer em Cristo ou não, né? Então, isso aí é uma obra que cabe a Deus, né? Ah, perfeito, cara. Tu tocou num ponto que talvez seja um dos pontos mais cruciais do Evangelho,
e que às vezes algumas pessoas, e eu vou falar por mim isso também, demoram um pouco a entender. Muito, a grande maioria das coisas, das atitudes que a gente tem que ter, que Deus nos ensina através da palavra, é para o próximo, né? Lembra lá quando, acho que das bodas, se não me engano, que Jesus está falando assim, quando eu tive fome, me desse de comer, quando eu tive sede, me desse de beber, e aí vai seguindo, né? Quem conhece esse texto aí. E aí depois as pessoas que foram salvas, Jesus diz que chegarão a ele e vão perguntar assim, mas quando que a gente te viu com fome, a gente deu de comer, e quando que a gente viu de sede, deu de beber, e aí continua dando outros exemplos. Jesus disse assim, toda vez que fizeste isso aos meus pequeninos, né? Então uma coisa que o cara que falou de Jesus para mim me ensinou desde o início, assim, cara, tu quer agradar a Deus, uma das formas mais importantes de tu agradar a Deus é tu fazer o bem para as outras pessoas, né? Uma frase, tu já tem filhos, né, Marquinhos? Aquela coisa assim, um ditado, quer adoçar a boca do pai, adoça a boca do filho, né? Então, só um certo isso aí que a gente agradar. E só pegando esse gancho aí, né? A palavra misericórdia, né, cara? Ser misericordioso, né? Alguém um dia disse, eu até notei aqui, ser misericordioso é lançar o coração na miséria do outro. Olha só. Isso. Então, isso. Então, então, é o que tu falou aí, né? Se nós somos misericordiosos, nós vamos estar se preocupando com o outro, né? Então, nós precisamos ter um coração compassivo, né? Essa é a essência. É isso aí. Se tu for ver, a bondade, eu sou bom para o outro, eu sou misericordioso com o outro, eu sou amado para outra pessoa. É sempre visando o próximo, né? Perfeito. E seguindo dessa humildade, agora desse padrão de humildade que a gente está conhecendo melhor, segue disso a mansidão. Cara, essa é uma das coisas que eu olho para Jesus e até, assim, de algumas experiências que eu tive particulares, assim, com Cristo, né, que mais me marcaram na vida de Jesus. Tanto quando eu leio as Escrituras, quanto nessas experiências que eu tive com ele, quanto com alguns irmãos sendo para comigo, assim, mansidão, ser manso. Cara, tá aí uma coisa que eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que ser mais parecido com Jesus nisso, ser mais manso. Cara, isso aí é profundo demais, assim, porque essa mansidão, né, se a gente olhar assim à luz da Bíblia mesmo, né, ela é uma disposição de ceder os teus direitos, entendeu? É de abrir mão de algo teu, assim, e realmente respirar fundo e seguir, né, cara? Eu acho que isso aí é como que precisasse estar pronto para sofrer dano, ao invés de causar, né? Porque a natureza nossa é o que? Causar, é ganhar. A gente está sempre competindo, né? Mas o manso, o primeiro princípio do manso, do meu ponto de vista, é ele estar pronto para sofrer um dano. Se ele sofrer um dano em prol de fazer o certo, o correto, beleza, vamos em frente. E aí dói, cara. E aí, nós estamos caminhando aí para 20 minutos, e se nós entrasse aqui, nós vamos embora, Marco, porque é tema. Ser manso, dá só um podcast sobre isso aí, cara. Então, Vamos terminar esse versículo 12, então, com a longanimidade. Marquinhos, eu não sei tu aí, eu ficava pensando nessa palavra longanimidade, e de que eu pesquisei e pude aprender, me corrija se eu estiver errado aí, tá? Como a gente sempre coloca aqui, a gente não é o dono da verdade, né? Sim. A verdade é nossa dona. Mas essa longanimidade, ela é uma paciência longa, uma paciência que não é o pavio curto, é o contrário do pavio curto. E ali ele fala mansidão, né, que é o que nós já falamos agora, e agora ele joga a longanimidade, né, cara? É forte isso aqui, e a gente precisa pensar nisso, porque longanimidade é uma paciência estendida ao máximo. Vamos botar assim, tu tem paciência? Tenho, mas a longanimidade é tu estender essa paciência, sabe? Multiplica, cara, sabe? Assim, tem uma questão, eu não vou saber o nome, tá, Michael, da palavra grega, que eu vi no estudo isso, né, que tem a palavra grega, né, que ela significa tipo assim, o espírito que jamais perde a paciência com o próximo. Anotei aqui. Então, cara, forte, né?
Você pode ver depois a palavra e mandar numa outra oportunidade, mas a palavra grega que significa isso. Espírito que jamais perde a paciência com o próximo. Nossa, então tu já começa a pensar diferente sobre longanimidade, né? E isso vem e fecha esse versículo, né? Então, cara, ser longânimo, né? Eu creio que isso aí é uma virtude das mais importantes para o cristão. É verdade. Meu irmão, para não se prolongar muito, vamos encerrando por aqui, né? Vamos. E quero agradecer, Marquinhos, a ti pela participação aí, ao pessoal que está nos acompanhando pelo podcast, quem está nos acompanhando aí também pelo YouTube. Muito obrigado por ficar conosco aí, pessoal. Lembrando, mandem suas perguntas, pode mandar aí no canal do YouTube. Quem tem o nosso Instagram, pode colocar lá no nosso Instagram. Muito obrigado por que nos acompanharam novamente. Deus abençoe vocês. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.